E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem? Olha, hoje nós vamos fazer a parte 2, tá? Da aula. Então, a aula passada nós vimos o passado simples, né? A gente viu o passado simples dos verbos regulares e irregulares do verbo to be. A gente vai fazer a mesma coisa hoje, mas dos outros tipos de frases, tá? Nós vimos na aula passada as frases afirmativas. Então, hoje nós vamos ver os outros tipos de frases. Então, vocês vão anotar, né, a data, semana de 27 e 31 de julho, a pauta, Simple Past, parte 2, e o homework dessa aula ainda vai estar no link, porque a partir de agosto vocês não vão mais enviar as tarefas de casa para mim, vocês vão fazer as tarefas na apostila, e aí depois o Isaac parece que vai marcar uma data para entregar, para recolher, enfim. Isso aí ele vai avisar depois. Mas a lição de casa dessa aula ainda é no mesmo esquema, tá? Bom, olha aqui, ó, eu coloquei aqui na parte dos verbos regulares, ó, uma coluna dos verbos na afirmativa, uma coluna na negativa e uma coluna na interrogativa, tá? Então, a regra, ela muda. Então, quando você fala, o verbo talk significa falar, conversar. No dicionário, ele é escrito dessa forma aqui, ó, T-A-L-K, talk, tá? Se você procurar isso aqui no dicionário, você vai encontrar lá, conversar, falar, tal. Então, quando eu quero dizer que eu conversei ou eu falei, o que eu faço para o verbo, como ele é um verbo regular, eu coloco ed no final, tá? Então, I talked, eu falei, eu conversei, eu falava, eu conversava. Lembrem-se de que o passado no inglês não tem aquela diferença que nós temos de pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Lá é tudo igual, tudo a mesma coisa, tá? Aqui ficou meio escuro, ó, mas é you talked. Você conversava, você conversou, você falava, você falou. He talked e por aí vai, tá? Não vou conjugar o verbo inteiro porque vocês já sabem como que funciona. Gente, esse chorinho de fundo é a minha filhotinha, tá? É minha cachorrinha e eu ainda estou sem o meu foninho que não isola o som, então me perdoem, por favor, porque eu não vou editar a aula não, senão eu não saio do lugar. Bom, então beleza. Quando eu afirmo, então, né? Eu conversei com meu professor. I talked to my teacher. Quando eu quero negar, quero dizer que eu não conversei, olha o que acontece, ó. Eu coloco o did e o not, que aí na forma contracta fica didn't. Eu coloco o verbo sem o ed. Então, I didn't talk significa eu não conversei, eu não conversava, eu não falei, eu não falava. E as outras pessoas é a mesma coisa. Você não falava, ele não falava, ela não falava, certo? E a pergunta, o que eu faço? Eu coloco did primeiro, depois eu coloco o pronome, ó, e depois eu coloco o verbo. Então, gente, em inglês, quando eu vou negar, não basta eu falar a palavra não. Eu tenho que colocar um verbo auxiliar, que no caso do passado é o did. E quando eu vou perguntar, a mesma coisa. Não basta eu só colocar um ponto de interrogação no final. Eu tenho que usar um verbo auxiliar, que é o did no passado, tá? No presente é o do ou does, no passado é o did, tá? Então, ó, I talked, eu falei. I didn't talk, eu não falei. Did I talk? Eu falei. You talked, você falou. You didn't talk, você não falou. Did you talk? Você falou? Ou lembrando, né, que pode ser o conversou e etc, tá? Bom, o que acontece então? Essa regra de usar o didn't e de usar o did, ela serve para todos os verbos regulares e irregulares ou menos o verbo to be, na verdade, tá? Então, olha lá no caso do verbo to go, ó, que é esse aqui, ó, go, que significa ir. Eu fui, I went, tá vendo? Eu não fui, I didn't go. Da mesma forma que o verbo regular, ele perde o ed aqui na negativa e na interrogativa, o verbo irregular, que não tem regra, lembra que ele não tem regra? Ele volta ao normal dele aqui na negativa e na interrogativa,
tá? Então, é só na afirmativa que o verbo aparece diferente. Se ele é regular, ele aparece com ed no final. Se ele é irregular, aí a gente tem que consultar aquela tabela lá dos verbos irregulares, porque cada um é de um jeito, tá? Mas a regra do didn't na negativa e do did na interrogativa é a mesma. Agora, o verbo to be não tem esse verbo auxiliar, tá? No caso dele, a gente só, no caso do I was. Eu era, eu não era, eu só coloco not. Eu posso falar I was not, ou eu posso fazer a forma contrata I wasn't. E a pergunta eu só troco de lugar. É igualzinho o presente, tá? A regra do verbo to be no passado é a mesma regra do verbo to be no presente. Então, o he, o she e o it, que também é was, mesma coisa. Ó. He wasn't, she wasn't, it wasn't. E na pergunta, was he, was she, was it? E as outras pessoas que o verbo aparece com were, mesma coisa. You were not, you weren't. Were you, certo? Então, essa é a aula de hoje, ou seja, as regras para os verbos regulares, irregulares e o verbo to be, tá bom? Bom, como tarefa... um detalhe, tá, galera? Eu fiz esta aula como... Agora é a gata, gente, tá? Tem cachorro, tem gato. Vem cá, bem, vem. Eu fiz a mesma aula para o 9º ano, tá? Mesma aula para o 9º ano. Vem cá, Lili. Mesma aula para o 9º ano, por quê? Porque para eles é revisão, tá certo? Então, a forma deles verem o passado, eles já viram também no 8º ano, tá? Então, vocês vão entrar aqui no formulário, vocês vão ver, olha lá, 8º e 9º anos, tá? É a mesma tarefa de casa, porque é a mesma aula, porque para eles é revisão. Então, aqui é a mesma coisa. Vocês vão escrever o nome, marcar a sala, e aí, olha lá, vocês têm que escrever essas frases, tá? Consulte as tabelas lá da videoaula e escreva em inglês a frase. Ela estava cansada nas 3 formas. Então, vocês vão escrever, ela estava cansada, ela não estava cansada e a pergunta, ela estava cansada? E aí eu escrevi aqui, a palavra cansada em inglês para vocês saberem, tá? Que no caso é tired. E aí a mesma coisa embaixo. Consulte as tabelas, escrevam a frase. Eles trabalharam muito, eles não trabalharam muito. E a pergunta, eles trabalharam muito? E aí o verbo work aparece lá nas tabelas. E o muito eu escrevi aqui, a lot, tá? E depois uma frase com o verbo to go, que é o verbo ir. Vocês foram para o trabalho. Então, vocês vão escrever. Vocês foram para o trabalho, vocês não foram para o trabalho. E a pergunta, tá? E aí, para o trabalho aqui, to work. Então, vejam bem, ela estava cansada é o verbo to be. Vocês vão olhar o último slide lá da videoaula. Trabalharam é o verbo to work, que aparece na aula, na parte 1. Tá? Trabalharam, to work, W-O-R-K. É um verbo regular, certo? É só vocês olharem lá na tabela do to talk, que é a mesma coisa, ele leva o ed no final. E o foram é o verbo do slide, do segundo slide, que é o go, tá? Do verbo ir, que aparece aqui nessa aula, tá bom? Então, não se esqueçam, no caso do verbo trabalhar, no caso do verbo ir, vocês têm que usar aquela regrinha lá do didn't na negativa, tá? E do did na afirmativa, desculpa, na interrogativa, tá bom? Agora, no caso do verbo to be, não precisa, é só mudar de lugar, tá certo? Galerinha, muito obrigada. Desculpa aí o show dos animais aqui, mas é assim mesmo, né? Isso aí faz parte. Boa aula. Have a nice class. Have a good job. Bom trabalho para vocês.